Maravilha. Irmãos, estamos então na aula de número 4 da matéria Eclesiologia, MT 23. Voltamos aí à página 12. O autor da apostila fez uma ilustração que eu achei muito interessante. Eu quero ler ela na íntegra para vocês, porque eu achei uma história que ilustra muito bem a comunhão, o companheirismo que deve existir na igreja, né? Revela aí o caráter da igreja muito bem. Olha só. Contam, página 12, você está comigo aí? Item 10, página 12, item 10. Contam que na carpintaria houve uma vez uma estranha assembleia. Foi uma reunião de ferramentas para acertar suas diferenças. O martelo exerceu a presidência, mas os participantes lhe notificaram que teria que renunciar. A causa? Fazia demasiado barulho e, além do mais, passava todo o tempo golpeando. O martelo aceitou sua culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas, por sua vez, pediu a expulsão da lixa. Dizia que era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atritos. A lixa acatou, com a condição de que se expulsasse o metro, que sempre media os outros segundo a sua medida, como se fora o único perfeito. Nesse momento entrou o carpinteiro, juntou o material e iniciou seu trabalho. Utilizou o martelo, a lixa, o metro, o parafuso. Finalmente, a rústica madeira se converteu num fino móvel. Quando a carpintaria ficou novamente só, a assembleia reativou a discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: Senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro trabalha com nossas qualidades, com nossos pontos valiosos. Assim, não pensemos em nossos pontos fracos e concentremo-nos em nossos pontos fortes. A Assembleia entendeu que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, a lixa era especial para afinar afinar asperezas e o metro era preciso e exato. Sentiram-se então com uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade. Sentiram alegria pela oportunidade de trabalharem juntos. Eu achei muito interessante essa historiazinha e essa ilustração que o autor inseriu aqui. A conclusão: a igreja é composta por pessoas diferentes, onde cada um contribui com o seu dom, conforme a vontade do nosso carpinteiro Jesus. Amém? Maravilha. Então aí a gente entra num aspecto interessante que é as formas de governo da igreja. As formas de governo da igreja. A igreja, mesmo sendo uma instituição divina, precisa ter seu governo humano. Com o decorrer da história e o crescimento da igreja, formas de governo foram transparecendo no meio comunitário da igreja. A questão do governo da igreja consiste em última análise, em definir onde reside a autoridade dentro da igreja e quem deve exercê-la. Na realidade, os defensores das várias formas de governo da igreja concordam que Deus é a autoridade final. Então é chamada de teocracia, né? Ele coloca a palavra grega aí, teocracia, que significa governo de Deus. Assim como nós temos a democracia, aonde o povo vota, né? E o povo que determina quem são os líderes. A teocracia é um sistema de governo onde Deus é Deus é o clímax da autoridade. Os pontos em que diferem estão em suas concepções de como ou por meio de quem ele expressa ou exerce essa autoridade. Em nossos dias, pelo menos 3 formas são encontradas, todas as igrejas que se encaixam, mesmo que indiretamente, em uma dessas formas ou sistemas. Então nós vamos avaliar o governo episcopal,
o presbiteriano e vamos avaliar o governo congregacional. Agora, uma coisa importante a pontuar antes da gente entrar nos méritos individuais de cada um, é a importância dessa ordem, né? A importância dessa ordem. Por quê? Aonde não tem a ordem, o caos se instala. Entendeu? Então, onde que o autor está fazendo essa análise para chegar ao entendimento de através de que sistema que Deus vai exercer a autoridade, ela vem de Deus, anyway. Mas Deus estabeleceu um padrão nas Escrituras Sagradas de delegação da sua autoridade. Então, sempre que Deus opta por trabalhar com um povo, né? Se a gente começar em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, faz um pacto com Abraão e a partir de Abraão, Deus escolhe o seu povo. Então as pessoas dizem, por que o povo judeu é um povo especial? O povo judeu, não é que o povo judeu é um povo especial. Abraão fez uma aliança com Deus. E Deus honra essa aliança com Abraão até hoje na sua descendência. Então não é que Deus escolheu os judeus. Por que Deus não escolheu os brasileiros? Né? Por que Deus escolheu os judeus? O que tem de tão especial nos judeus? Não é que Deus escolheu os judeus, Deus escolheu Abraão. Vocês estão entendendo? E a partir de Abraão fez uma aliança então com o seu povo. Então, quando o povo de Israel está numeroso, escravo no Egito, Deus vai manifestar a sua autoridade para congregar esse povo e reuni-los para um propósito em comum. Aí o que Deus tem que fazer? Deus escolhe uma pessoa, Moisés. E a partir de Moisés, então, Deus delega a autoridade, Deus cria um sistema de governo. Moisés estava sendo auxiliado, por exemplo, por Arão. E daí por diante. Aí quando Moisés morre, Deus levanta Josué, né? E Josué se levanta então como líder do povo. Aí depois de Josué nós temos os juízes. Sempre Deus levantando uma pessoa para manifestar a sua vontade e para trazer os seus desígnios e os seus preceitos. Aí nós temos as histórias dos juízes, né? Como Débora, por exemplo, Sansão, Jefté, Gideão e assim por diante. Temos os juízes, até culminar em Samuel. Samuel se levanta como juiz, o último juiz, né, o profeta Samuel, e aí em Samuel o povo fica reclamando, a gente quer um rei, a gente quer um rei, a gente quer um rei, aí Deus manda Samuel ungir Saul. E aí, apesar da forma de governo, do sistema de governo transitar, né, de um sistema de juízes para uma monarquia, mas ainda assim é uma monarquia chamada de monarquia teocrática. É uma monarquia onde Deus que está no topo dessa pirâmide. Vocês estão me entendendo? É Deus quem escolheu o rei. E apesar do sistema ser diferente, o padrão é o mesmo. Vocês estão me acompanhando? E aí Deus perpetua esse padrão. Escolhe Saul, e aí é tanto Deus que está no controle, que não foi a descendência de Saul que perpetuou o reinado quando Saul morreu. Não foram os filhos de Saul. Deus escolheu outro. Deus escolheu Davi. E aí Deus levanta Davi, a partir de Davi, Salomão. Aí a história avança para frente, o reino se divide, mas ainda assim o padrão continua. Até o momento em que, depois do período interbíblico, o período chamado de silêncio profético, né? Cerca aí de 400 anos antes de Cristo, em que não houve voz profética, não houve escrito canônico, sagrado, Jesus então se manifesta. E aí Jesus com o mesmo padrão de delegação de autoridade. Jesus se manifesta e aí ele vem para exercer sacerdócio, não é mesmo? Ele vem para exercer um sacerdócio. Aí o que acontece? Ele vai e busca João Batista para ser batizado. Você não acha isso curioso? Por que Jesus precisava ser batizado? Filho de Deus. Filho de Deus. Precisava ser batizado por quê?
Porque João Batista era da tribo de Levi. O pai de João Batista era sacerdote. Então João Batista carregava consigo uma carga de autoridade espiritual. E essa legalidade que vinha de João Batista, ela foi transmitida a Jesus, uma carga de delegação de autoridade sacerdotal, para que Jesus pudesse, então, exercer o seu ministério espiritualmente de forma legal, como homem. Vocês estão me entendendo? E aí a autoridade, então, que Jesus recebe, ele exerce no seu ministério, e a partir da conclusão do seu ministério, ele cria uma nova cadeia de autoridade, que é a igreja. Aí ele delega os seus discípulos a autoridade, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, Jesus disse, né? Aí ele disse, ide, portanto, por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus pega e delega essa autoridade para os seus discípulos. Mas a sua orientação aos seus discípulos, através dos escritos sagrados, nós temos a cadeia de autoridade na igreja que deve ser seguida. Então, existem interpretações diversas a respeito de como esse sistema de governo deve existir e deve operar. Mas apesar das interpretações de como ele deve operar, o consenso é que precisamos ter um sistema de operação. A gente não pode chegar todo mundo, reunir aqui e não ter uma voz central, uma voz profética, um líder para determinar a ordem de como as coisas vão se dar, da operação daquilo que a igreja está fazendo e trabalhando. Ou seja, a igreja não pode estar ausente de um visionário que comunica a vontade de Deus para aquele grupo de pessoas. Vocês estão me entendendo? Né? E apesar de toda a igreja contribuir para a evolução desse projeto, o avanço desse projeto, a igreja em si não pode não pode limitar a ação dessa pessoa chamada por Deus para exercer a voz profética naquele meio. Porque se a gente impedir que o profeta fale com liberdade e coloque em prática a visão que Deus o deu, então a gente vai ver uma obra travada, a gente vai ver vamos acabar criando empecilhos para que a obra de Deus avance e cresça. Vocês estão me entendendo? Está fazendo sentido? O sistema, então, ele tem que operar para dar ao líder que o Senhor escolheu, não empecilhos que ele tem que continuamente vencer para poder conseguir fazer alguma coisa, mas dar a ele o suporte necessário para que aquilo que ele está vendo da parte do Senhor, para aquela comunidade, para aquela cidade, seja exercido com eficácia e com eficiência. Faz sentido? Amém ou não? Vocês estão só balançando a cabeça, tá todo mundo acordado? Tá? Se precisar, pega mais uma dose de café ali, injeta um pouquinho de café na veia que nós estamos quase acabando. Alguma pergunta até aqui? Não? Por exemplo, eu conheço a história, antes de vir para cá, nós morávamos no interior do Espírito Santo, uma cidadezinha chamada Colatina. E lá tinha a história de um camarada que resolveu que ia ser pastor. Ele resolveu. Então ele subiu num monte com uma jarra de azeite, derramou o azeite na cabeça dele e desceu do monte pastor. E ai de quem falasse contra, né? Então a gente vê algumas aberrações assim, de pessoas que não respeitam a cadeia de delegação de autoridade. Ou seja, parece até que a igreja é terra de ninguém. Não, tem um sistema de governo estabelecido por Deus. E nós não podemos ignorar esse sistema de governo. Não podemos. Você vê essas aberrações que aconteceram na cidade de Linhares, no Espírito Santo. Linhares? Acho que é Linhares mesmo, né? Desse casal de pastores que foram...
É Linhares, né? Esse casal de pastores, não, de falsos pastores, né? A mídia aproveita para cair em cima, só chama o cara de pastor, não sei nem qual é o nome do cara. O pastor, chamam ele de o pastor pedófilo, o pastor assassino, o pastor não sei o quê. Não é pastor coisa nenhuma. Não é pastor coisa nenhuma. Não seguiu o histórico de delegação de autoridade, não foi aprovado pelo sistema que Deus estabeleceu, não foi aprovado pela igreja. E o problema é que a pessoa vem, se impõe e por ser carismático, acaba encontrando lugar no coração das pessoas. Só que o sistema estabelecido pelo próprio Deus de governo da igreja, ele foi posto em vigência justamente para proteger a cadeia de autoridade. Né? Então, é importante é importante demais a gente observar essas coisas e entender que não é qualquer pessoa que faz o que quer. Igreja não é terra de ninguém. Igreja é embaixada do céu. Amém, querido? Amém? E precisamos ter ordem na casa do Senhor. Afinal de contas, nós estamos falando de um reino. Nós estamos falando de um reino. Entra em qualquer reino terreno aí e tenta fazer o que você quiser para você ver o que dá. Não, nós estamos falando de reino. Né? E esse reino, ele está em atividade, ele está vivo. Aleluia. Amém, querido? Ok? O primeiro exemplo que o autor da apostila nos dá é o governo episcopal. Sistema de governo episcopal identificado por um sistema que limita as decisões aos bispos e aos principais líderes. Os bispos não são os únicos líderes encontrados na igreja partidária ao sistema de governo episcopal. Existe também presbíteros e diáconos. Uma hierarquia é formada basicamente dessa forma. Na página seguinte você vai ver. O que o autor da apostila explica é que tem um líder maior que seria como que o líder de uma convenção, digamos assim, e ele é líder sobre líderes que estão abaixo dele, e esses líderes abaixo governam ou presidem sobre líderes locais, das igrejas locais. Tá? No organograma feito acima, o que chamo de grande líder é basicamente aquele que toma as decisões, sendo responsável por todas as igrejas da denominação. Aquele que chamo de líder maior é o líder responsável por algumas igrejas localizadas. Líder menor é o que classifico como líder de uma igreja local. As frases a seguir eu denoto como opinião do autor, tá? A opinião do autor da apostila é que não existe fundamento bíblico para esse sistema de governo. E eu acho essa afirmação uma afirmação muito taxativa. Os que pregam esses sistemas governamentais se inspiram unicamente em personagens do Novo Testamento, em especial Tito e Timóteo. Segundo os adeptos a essa hierarquia, os apóstolos que organizavam desta maneira. Aí tem algumas referências textuais, porém não é muito claro essa doutrina nas Escrituras. Então, da forma como está essa frase em cima, parece até que a Bíblia fala contra isso, mas também não necessariamente. Então é uma questão de interpretação, tá? Existem algumas igrejas que oficialmente não admitem adotar esse sistema de governo, mas pelo menos em parte são igrejas assim governadas. Por exemplo, Igreja Renascer em Cristo, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja da Graça e outras comunidades. Então, é um sistema muito parecido com o sistema usado, por exemplo, pelas Assembleias de Deus, que tem líder de campo, e líder regional e aí pastores locais de igrejas, né? Seria mais ou menos esse sistema desenhado dessa forma. Está fazendo sentido para vocês? Se surgir alguma pergunta nessa parte mais técnica, vocês fiquem à vontade. Não, porque isso aí já é um sistema de células dentro da igreja, entendeu? Então, aí a gente entra em outros méritos. A gente está falando só do governo da igreja local como um todo e quando se aplica a convenções. Então, são corpos de governo maiores, tá? Governo presbiteriano.
As igrejas que são governadas nesse sistema de governo têm suas grandes decisões tomadas por um conselho formado basicamente de pastores e presbíteros. São eles quem escolhem os líderes de ministérios ou departamentos, professor de escola dominical e todos os demais cargos da igreja. A participação dos demais membros se restringe em escolher o conselho eclesiástico. Uma vez feito isso, todo o poder de decisão passa para estes homens, ou mulheres, né? Eu faço a minha inserção aqui. A hierarquia presbiteriana é formada por 2 conselhos administrativos, o local e o conselho superior, sendo este segundo o revisor responsável pelos conselhos inferiores. No organograma podemos demonstrar da seguinte forma, está na página seguinte, página 15. Ok? Então, aqui não é uma pessoa governando sobre o sistema, aí nós temos um conselho, que é um grupo de pessoas, tá? E aí existem, dentro desse modelo, existem vertentes diferentes, né? A igreja presbiteriana, por exemplo, o presbiterato, os presbíteros têm o mesmo poder de decisão dos pastores, por exemplo, mas tem outras vertentes que dividem essa gama de poder de decisão de outras formas. Mas, de uma forma ou de outra, são igrejas ou ministérios ou denominações que colocam o ato de decisão e o poder de governo não na mão de uma única pessoa, mas em uma forma colaborativa com um grupo seleto, chamado de conselho ou chamado de diretoria, ou dependendo da nomenclatura que é usada, o padrão é mais ou menos o mesmo. Tá fazendo sentido isso para vocês? Tá? Ok? Na realidade, no sistema presbiteriano existem algumas vantagens. Por exemplo, no sistema presbiteriano, um fator de grande importância jamais poderá ser decidido em assembleia, por uma criança ou por um novo e inexperiente convertido. Então, a preocupação desse sistema de governo é esse, assim como é também do primeiro, que é, por exemplo, decisões de extrema importância que vão determinar o andamento da obra. A igreja como um todo precisa defender a visão que Deus está dando ao líder da igreja, ao pastor da igreja, porque, afinal de contas, o pastor da igreja é quem paga o maior preço para que aquela visão vá adiante. Vocês concordam comigo? Ninguém paga um preço maior do que o pastor da igreja para que ela obre adiante. O pastor da igreja está pagando um preço de jejum, de oração, para poder conceber do Senhor a visão de Deus para aquele povo. Então, isso precisa ser protegido. Então, se colocar tudo em votação em assembleia, aí você imagina, um crente que se converteu semana passada e tem uma experiência limitada com Cristo e não entende alguns aspectos do que é necessário para que a igreja cresça, aquela pessoa tem o mesmo poder de votação do que um obreiro que está servindo, comendo sal há 20 anos, pagando um preço na casa do Senhor. Então, é lógico que as coisas espirituais, a gente não trata isso com méritos humanos, né? Mas isso são méritos espirituais, que a gente não pode dar o mesmo peso. Por quê? Porque a experiência com Cristo, de caminhada cristã, que um novo convertido tem, não se equipara à experiência que alguém que já está no ministério há mais tempo. Então, por exemplo, vai decidir comprar um prédio. Vamos comprar um prédio. Aí o novo convertido não acha necessário, porque ele gosta desse daqui. Aí o novo convertido volta contra e o irmão entende o que é o passo de fé, a necessidade de ter um espaço maior para o departamento infantil e etc e tal, e está com a expansão, a visão na expansão do ministério. Então esse sistema de governo protege contra esses conflitos de caráter governamental humano, né? Não é mesmo? Tá bom? Ok? Mesmo que os presbíteros sejam os representantes, essa palavra está entre aspas, da igreja nas decisões, uma vez que estes foram escolhidos pela igreja, não parece justo que os membros sejam impedidos de votar em assembleias, com exceção na escolha de pastores. Esta forma de governar a igreja é fundamentada em textos bíblicos como Atos 15, 1 Timóteo 5,17. A igreja presbiteriana, igreja reformada e algumas facções da igreja metodista são as principais igrejas que são governadas pelo sistema presbiteriano.
ok? Alguma pergunta a respeito do sistema episcopal ou do sistema presbiteriano? Batismo de criança. Como é que é? Eles batizam criança. Não, aí é questão doutrinária. Nós não estamos entrando em aspectos doutrinários, tá? A gente está entrando apenas em aspectos de governo, ok? Tá bom? Mas geralmente todas as igrejas protestantes têm o mesmo pensamento a respeito de batismo de crianças. Então, geralmente o entendimento é o entendimento que nós temos, tá bom? Todas as igrejas protestantes. Tá? Eu acho que talvez essa pergunta sua ela vai ser melhor respondida quando os irmãos estudarem talvez quando vocês falarem de talvez seitas e heresias, talvez vamos falar um pouquinho a respeito disso também, do que é o padrão doutrinário que seguimos e aonde estão as divergências e as variantes com relação às seitas, ok? Mas a igreja presbiteriana é uma igreja que faz batismo de criança. Não, pois é, tem vertentes diferentes, né? Tem vertentes diferentes. Eu acho que o que a irmã está querendo dizer é batismo por aspersão, né? Batismo por aspersão versus batismo por imersão. Mas aí também são questões doutrinárias que a gente não tem necessidade de entrar nisso agora, tá bom? Número 3, o governo congregacional. O sistema de governo congregacional, também conhecido de sistema independente, dá total soberania à igreja local. O poder de decisão não está centralizado em uma pessoa ou um líder, tampouco a conselhos. As igrejas locais são completamente desligadas umas das outras, sendo as mesmas independentes em suas decisões. Os congregacionais afirmam que cada igreja prestará contas a Deus por suas atitudes, e isso faz com que elas tenham liberdade de interpretar a vontade de Deus livremente. Então, esse sistema, o sistema congregacional, é parecido com o sistema batista, por exemplo, o sistema batista de governo, aonde qualquer decisão da igreja é feita em assembleia. E aí, cada pessoa exerce a sua oportunidade de voto, e aí, baseado nas votações, as decisões são tomadas geralmente na maioria. Então, gera uma dinâmica política muito perigosa, na minha opinião, né? Gera uma dinâmica meio que política nesse aspecto e tira das mãos do líder, mais uma vez, o pastor, líder sobre aquela congregação que está pagando um preço para conceber aquela visão, tira das mãos dessa pessoa a habilidade de tomar decisões importantes que as pessoas que não estão pagando o mesmo preço não têm a oportunidade de ver. Afinal de contas, o papel do líder é enxergar mais à frente do que qualquer outra pessoa, né? Por isso que ele está à frente. Então, se tiramos das mãos dessa pessoa a habilidade de tomar decisões importantes que nem sempre todos os outros entenderão, a gente trava a habilidade de crescimento e de avanço daquela igreja conforme a visão que aquele líder está tendo. Quem está me acompanhando? Eles têm um sistema que não segura, pastor, né? 2 anos muda, 2 anos muda. Em algumas convenções tem uma rotação grande, mas também as igrejas da Assembleia de Deus também têm uma rotação grande de pastores, o que isso não é necessariamente também antibíblico, né? Mas aí, no caso, são congregações que estão sujeitas à visão de líderes que estão acima daquela congregação. Então, a igreja local tem pouca autonomia, entendeu? Então, aí são sistemas diferentes, tá? Quando eu congregava no Brasil, eu congregava na Assembleia. Uhum. Meu pai congrega lá até hoje. Tipo assim, o pastor que estava lá quando eu congregava, ele ficou muitos anos, porque ele tinha uma autoridade espiritual e assim, eles não tinham achado ninguém que substituía ele já estava velho também, ele morreu, foi um outro pastor para lá, ficou pouco tempo, agora eles colocaram outro, porque tipo assim, a visão deles é que
o pastor que está lá tem uma visão que vai fazer aquilo durante um tempo, aí depois manda ele para fazer aquilo em outro Exato. lugar. Tem um campo vasto, então, com várias igrejas, várias congregações, então, dependendo da visão daquele ministério, eles fazem realmente um rodízio, né, de pastores locais, porque o pastor local não está implantando uma visão própria. Os pastores locais estão trabalhando em junção com uma visão ministerial que vem de cima. Vocês estão entendendo? Então, existe uma dinâmica de governo um pouco diferente, onde a igreja local não tem autonomia para tomar certas decisões e para implantar certas visões. Faz sentido o que eu estou falando? Tá? Eu acho um pouco contraditório por causa o pastor, ele não tem direito, mas o povo tem, que igual nós por mês discutir isso que você está falando são justamente o sistema de governo congregacional, né? É exatamente esse seu exemplo, aonde tira das mãos do pastor essa habilidade de tomar decisões, né? Tá? Então, se uma pessoa, né, uma pessoa pode travar o avanço daquela obra, né? Exato. É o que acontece muitas vezes. Cria uma dinâmica política, eu diria que pode ser, em algumas ocasiões, até um pouco tóxica, né? Tá? O sistema de governo congregacional se baseia na afirmação feita pelo apóstolo Pedro, que declara que todo crente é um sacerdote escolhido por Deus. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. De certa forma, isso dá poder igual a todos os membros da igreja. Os congregacionais respeitam os líderes, pastores e diáconos ou presbíteros, mas pregam que a igreja deve ser submissa acima de qualquer coisa a Jesus Cristo. São governadas assim as igrejas batistas em todo o mundo, a igreja congregacional, diversas tendências de igrejas pentecostais e todas as igrejas que terminam com a placa denominacional com a palavra independente. Né? Um exemplo é presbiteriano independente. Então, o que a gente vê, porém, é que tem um padrão na Bíblia. Então, o padrão de operação divino na Bíblia, Deus nunca deixa na mão do povo um poder de decisão sobre o avanço de uma obra ou outra. Vou dar um exemplo para vocês. Deus chamou Moisés, certo? Deus chama Moisés. Moisés estava responsável por comunicar a voz de Deus ao povo. Aí, no momento de decisão mais importante do ministério de Moisés, o que Moisés fala? Moisés dá ao povo o poder de decisão. Vocês querem entrar na terra, conquistar a terra, ou vocês querem voltar para o deserto? Não, nós vamos voltar para o deserto. A maioria decide voltar para o deserto. Aí morre aquela geração inteira, 40 anos no deserto, porque o povo decidiu. Vocês estão entendendo? Né? Então, não é o padrão que a gente vê divino. Então, parte do que é nossa responsabilidade de interpretar a palavra de Deus é identificar os padrões de operação divinos. Por isso que a gente tem que ser estudioso da palavra, para poder identificar esses padrões. Né? Ok? Então, o que nos leva ao ponto de número 11. 11.4. Um sistema de governo eclesiástico. Tentativas de desenvolver para a igreja uma estrutura de governo que esteja de acordo com a autoridade da Bíblia encontram dificuldades em 2 pontos. Então, o primeiro ele denomina aqui como falta de material didático. Ou seja, o que ele está querendo dizer é o seguinte, é que na Bíblia não está explicitamente descrito, explicitamente ordenado como deve ser o governo da igreja. Na Bíblia não tem um texto dizendo que tem que ser o governo episcopal ou tem que ser o governo congregacional. Essas nomenclaturas vieram depois. A igreja não descreve com exatidão como tem que ser. O que nós temos é, a partir da avaliação das Escrituras Sagradas, de estudar a Bíblia, a gente consegue identificar alguns padrões de operação de Deus. Como que Deus trabalhou ao longo da história? Então, a gente pega os padrões
e ver como Deus trabalhou ao longo da história. Deus trabalhou assim, 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 assado. Então a gente monta um sistema de governo que esteja mais próximo possível daqueles padrões que a gente enxerga no decorrer das Escrituras, porque afinal de contas a Bíblia é a história de como Deus optou por se revelar ao mundo, às suas criaturas. Então se nós vamos achar um padrão, esse padrão tem que estar na Bíblia. Vocês estão entendendo? Tá? Faz sentido para vocês? Não faz sentido. Então vamos falar de novo. Faz sentido para vocês? Bênção, maravilha. Tá bom? Então, o segundo ponto que ele coloca é que tem muitas variações nas descrições das igrejas do Novo Testamento. E a gente não consegue descobrir um padrão único. E esse aqui eu acho que é muito mais opinião do autor do que qualquer outra coisa. Porque o que ele está falando é padrão de operação eclesiástica. Então a gente tem uma igreja funciona de um jeito, a igreja em Tessalônica funcionava de um jeito, a igreja em Éfeso funcionava de outra, a igreja na Galácia funcionava de outra, a igreja em Laodiceia funcionava de outro jeito. Ele está falando sobre isso. Mas a gente pode sim delinear um padrão de operação divino. O padrão divino não muda. Vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo a diferença? Tá? Então o que ele está falando é específico ao sistema de governo eclesiástico. Apesar de que o sistema de governo divino, nós temos um padrão muito claro, que é o quê? Deus escolhe uma pessoa e através daquela pessoa, Deus imparte a sua visão. Ah, pastor Diego, mas isso é só no Antigo Testamento. De forma alguma. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus levanta Pedro. No Apocalipse, Jesus falando às 7 igrejas da Ásia, ao anjo da igreja escreve, ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Esmirna, ao anjo da igreja em Laodiceia, ao anjo da igreja, ao anjo da igreja, ao anjo da igreja. Então é um padrão divino. Deus escolhe uma pessoa, quer seja um homem ou uma mulher, para revelar a visão que ele tem para aquela obra. Entendeu? E aquele homem, aquela mulher, aquele líder deve então se rodear de conselheiros, de pessoas que o ajudem a colocar aquela visão para frente. Mas não é cada um fazendo a sua visão, é uma visão única. Vocês estão me entendendo? Está fazendo sentido isso para vocês? Ok? Amém? E é, portanto, no caso de vocês, que vocês estão submetidos à autoridade do pastor local, a nós que estamos sujeitos à autoridade do líder que Deus colocou sobre a nossa vida, é motivo de muita alegria, de muita honra poder contribuir para que essa visão vá à frente, vá avante, né? Porque quando a gente apresenta resistência ao avanço dessa visão, nós estamos, em muitas das vezes, sendo pedra de tropeço. Vocês estão entendendo? Amém? Amém. Tá? Ok? Um princípio... então ele fala sobre o fato de que a gente precisa buscar os princípios que encontramos no Novo Testamento, tentando construir nosso sistema de governo de acordo com eles. Então a razão por que a gente vê uma variação grande de sistemas, no caso ele denominou aqui 3 sistemas diferentes, mas até mesmo dentro desses 3 sistemas principais, tem vertentes diferentes, né? Por exemplo, o sistema presbiteriano, nós falamos um pouco sobre vertentes diferentes no sistema presbiteriano. O sistema congregacional, falamos sobre algumas diferenças. O sistema episcopal, falamos sobre algumas diferenças. Então, dentro desses sistemas, existem vertentes inúmeras. Por quê? Porque é um desafio para nós pegar o princípio do Novo Testamento e a gente pega esse princípio e a gente tenta ao máximo construir, porque a nossa realidade de hoje ela é muito diferente da realidade que era antigamente, né? Então, o nosso desafio é justamente construir um sistema de governo que não fira a operação divina na manifestação da visão de Deus para aquela comunidade. Esse é o desafio, tá? Ok? Porque a gente precisa se preocupar com 2 coisas distintas. A primeira precisa haver prestação de contas. Precisa haver prestação de contas, né? Porque o coração do homem precisa ser amparado pela prestação de contas, né?
Adão, que era perfeito e estava no Éden, prestava contas a Deus. Na viração do dia, vinha Deus e pedia a Adão um relatório do que ele tinha arrumado naquele dia. E Adão passava o relatório para Deus, prestava contas. Né? Em contrapartida, nós também precisamos ter um ambiente onde o líder que vê além de todos os outros precisa ter liberdade de operação e de ação. Vocês estão me entendendo? Então, são dois extremos que a gente precisa, considerar, né? Em estabelecer o sistema de governo, vamos colocar entre aspas aí, ideal para a igreja. Eu imagino que não é um sistema de governo único que funciona para todas. Existem contextos diferentes, culturas diferentes, povos diferentes, e pela soberania de Deus, o Espírito Santo guia cada povo ao sistema que melhor lhe cabe para exercer a visão que Deus o deu. Amém? Um princípio, a gente vai até 10h30, né, meu povo? Até 10h30, né? É? Beleza. Um princípio evidente no Novo Testamento, especialmente em 1 Coríntios, é o valor da ordem. É desejável que certas pessoas sejam responsáveis por ministérios específicos. Outro princípio é o sacerdócio de todos os crentes. Cada pessoa é capaz de se relacionar diretamente com Deus. E, finalmente, a ideia de que cada pessoa é importante para todo o corpo está implícita em todo o Novo Testamento e explícita em passagens como Romanos 12 e 1 Coríntios 12. Então, o que ele está falando é o seguinte: o sistema de governo eclesiástico, ele precisa considerar 3 princípios básicos que vemos na igreja primitiva. O primeiro é o valor da ordem. Precisa ter ordem. O segundo é o sacerdócio de todos os crentes. E o terceiro é que cada pessoa é importante para todo o corpo. Então, levando em consideração esses 3 princípios, nós podemos desenvolver sistemas de governo que não ferem, nenhum desses 3 princípios. Está fazendo sentido isso para vocês? Né? Ok? Então, vamos nesse último parágrafo. No entender, a maioria dos teólogos estudiosos, a forma congregacional de governo da igreja é a que cumpre melhor, pelo menos em tese, os princípios colocados. Ela leva em consideração o princípio do sacerdócio e da competência espiritual de todos os crentes. Também leva em consideração a promessa de que o Espírito habita em todos os crentes e os dirige. Ao mesmo tempo, a necessidade de ordem dá a entender que é preciso algum grau de governo representativo. Em algumas situações, é preciso escolher líderes para que hajam em favor do grupo. Os escolhidos devem estar sempre conscientes de que devem prestar contas às pessoas que representam e, quando possível, as questões mais importantes devem ser levadas aos membros como um todo para a decisão. Ok? Então, ponto de número 12, as ordenanças da igreja, né? Então, se alguém te fizer essa pergunta em algum momento da sua caminhada cristã, ou em qualquer lugar que você esteja, quantas ordenanças tem a igreja, você vai responder, quantas? 2 ordenanças, que é batismo e a ceia do Senhor, ok? Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. E eu fiz questão de mencionar isso porque quando eu estava sendo preparado para a minha consagração ao ministério, a nossa cultura, né? Na nossa cultura, quando a pessoa está sendo preparada para consagração, ela é preparada devidamente e ela é sabatinada, né? Então eu fui sabatinado por 6 pastores diferentes. Então a gente sentou numa mesa e os pastores, durante o tempo que eles achavam que era necessário, me fizeram todas as perguntas que eles julgaram necessário para testar o meu conhecimento. Então, durante algumas horas eu fui sabatinado. E aí, no meu período de estudo, de treinamento, foi martelado isso na minha mente, né? Quantas ordenanças tem a igreja? 2 ordenanças. A igreja tem 2 ordenanças, ceia e batismo. E aí, na minha sabatina, me perguntaram isso: quantas ordenanças tem a igreja? Ceia e batismo. E aí tentaram me pegar nessa, né? Mas e o batismo com o Espírito Santo?
E o dízimo? E aí vai perguntando, né? E amar o próximo como a ti mesmo? Tudo isso, nós vamos falar justamente sobre a diferença, né? São orientações, partes do ensinamento de Jesus, mas a gente vai falar exatamente sobre o que são ordenanças, o que são essas ordenanças, por que são só duas e por que isso é relevante, tá bom? Então, por isso que eu queria verificar com vocês, né? Se alguém perguntar para vocês, quantas ordenanças tem a igreja? São duas, né? Amém? Ai, Jesus, se eu não tomasse cuidado, em poucos segundos ia ter umas 18 ordenanças diferentes da igreja, né? E o ID. Ai, Jesus Cristo, né? 2 ordenanças tem a igreja. Por quê, pastor Diego? Por quê? É simples, o autor da apostila, ele define isso muito bem e eu acho que ficou muito bem esclarecido. Ordenança é um ato simbólico determinado por Jesus para ser cumprido pela igreja até a sua volta, tá? Então, a definição de ordenança é importante para que você saiba por que tem só 2, né? Por que o ID não é uma ordenança, por exemplo? E isso tem só a ver com a nomenclatura teológica que foi dada. Então, quando a gente fala de ordenanças da igreja, são atos simbólicos. Atos simbólicos determinados por Jesus. Então, Jesus determinou que fosse feito 2 atos simbólicos, o batismo e a ceia. Esses atos são necessários. E a gente não usa o termo sacramento, porque ele contém uma carga muito forte da Igreja Católica Romana. Porque o sacramento, ele transmite a graça. Então, o ato salva. Vocês estão entendendo? É a lógica por trás da palavra sacramento. O ato em si tem poder. Por isso que a gente não usa a palavra sacramento. Por quê? O batismo em si não salva a pessoa. O batismo é um ato simbólico, resultado de algo que já aconteceu no interior daquela pessoa. Então, é uma ordenança justamente porque é um ato simbólico, né? Agora, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo não é um ato simbólico. Isso aí você tem que fazer de verdade. Né? Então, a gente está falando de atos simbólicos, ok? Tá fazendo sentido isso para vocês? Ok? Vamos lá. Então, ele acaba usando o mesmo exemplo. O batismo, no finalzinho do parágrafo aí, na página 16. O batismo não salva, não transforma um pecador em cristão, não apaga pecado. O batismo e a ceia concretizam, representam uma ideia abstrata, né? Eu lembro de... Ai, Jesus, lembrar dessa história é tenso. Eu lembro de também na cidadezinha que a gente morava lá, de uma igreja que eles determinaram que só podia batizar em rio. Por quê? Porque quando estava batizando, a água correndo levava os pecados da pessoa. Aí eu fico pensando do pobre coitado que está batizando no fim do rio, que está pegando os pecados. Está pegando os pecados, está vindo desde lá de cima. Então você imagina, né? Então, isso dá a ideia de sacramento. O batismo em si não lava pecado de ninguém, entendeu? É apenas um ato simbólico, tem uma simbologia que é profético, é espiritual, tem sim a sua importância e o seu poder, mas o ato do batismo não salva ninguém. Ou seja, não é porque você está dando um caldo na pessoa ali, que a pessoa tomou uma decisão realmente de que o coração dela está conectado com Cristo, né? Ou seja, o ato da salvação é algo que ocorre internamente, né? Então, crer, como disse Paulo, crer e confessar com os seus lábios, e será salvo. E a salvação é pela graça, ou seja, não é batismo nenhum que vai dar salvação para ninguém. A salvação é pela graça.
Graça. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ok? Tá fazendo sentido para vocês? Ok? Então, não apaga pecado nenhum. O batismo e a ceia concretizam, representam uma ideia abstrata. Ok? Vamos primeiro ao batismo. Página seguinte, página 17. O batismo do grego, baptisma, consiste na imersão, submersão e emersão do crente em água, após sua pública profissão de fé em Jesus Cristo como Salvador único, suficiente e pessoal. E tem vários textos aí para corroborar com essa afirmação. A palavra grega é derivada de bapto, que é igual a imergir, e possui a ideia usada entre os gregos de tirar água imergindo uma vasilha em outra. Então, basicamente, se você tem uma vasilha cheia d'água, você vai tirar a água dessa vasilha, enfiando essa garrafa vazia, enchendo a garrafa de água para tirar a água de dentro da vasilha maior. Fez sentido isso para vocês? É isso que o autor está falando. O batismo é o testemunho público de quem já se declarou crente por ter aceitado Jesus Cristo como seu único, suficiente e eterno Salvador. Marca uma vida regenerada e em início de santificação. O primeiro batismo o primeiro batismo de que se tem notícia no Novo Testamento é o praticado por João, o Batista. Este batismo foi chamado de o batismo do arrependimento pelo apóstolo Paulo. Por ele passou todos os apóstolos de Jesus. Jesus foi batizado por João, mas o batismo de Jesus tem um desígnio totalmente diferente do administrado por João aos pecadores confessos. Finalmente, temos o batismo administrado pela igreja de Jesus. Primeiramente pelos apóstolos antes da sua morte, depois pela igreja organizada de Jerusalém. Ok? Então, a simbologia do batismo, eu imagino que vocês já saibam, mas quando a pessoa ela está sendo levada para as águas, simboliza o sepultamento do velho homem. E ao surgir a pessoa das águas, simboliza o novo nascimento, com aquela afirmação que Jesus fez para Nicodemos: necessário é nascer de novo. Então, é tudo um poder e um valor simbólico contido nesse ato. Aí a gente pode pensar, pastor Diego, mas é um negócio simbólico, tem que fazer por quê então? Por que a gente não para com esse negócio? Porque Jesus ordenou. Então, se Jesus mandou, querido... Passa. Se Jesus mandou, como diz o outro, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Mas a gente vai continuar analisando e enxergar aqui que realmente tem o seu poder, que é insubstituível. O que foi? Hã? Na verdade, o fato de celebrarmos a ceia uma vez por mês vai de cada igreja. A Bíblia não diz que tem que ser uma vez por mês. Tem igreja que faz uma vez por semana. Tem igreja que faz uma vez por ano. Né? Tem igreja que não faz regularmente, faz quando quer fazer. Né? Então, o importante é fazer, né? Tem que fazer. Então, o texto, na verdade, diz todas as vezes que fazer isso, todas as vezes que o bebê tem memória de mim. Então, talvez se a gente fosse na prática, toda vez que você fosse sentar para comer alguma coisa, você tinha que lembrar de Jesus. Você tem que lembrar de Jesus, né? Vamos lá. Esse batismo era por imersão, seu desígnio era totalmente diferente do administrado pela igreja. Simbolizava que Jesus iria morrer, iria ser sepultado e iria ressuscitar dentre os mortos. Era uma crença naquele que há de vir, como dizia o próprio João. João podia administrá-lo porque, como ele confirmou e não negou, aquele que me mandou batizar, referindo-se ao próprio Deus, dera-lhe tal autoridade. Importante lembrar que João só batizava pecadores confessos, ou seja, pessoas que estavam conscientes de que eram pecadores. Grande número de pessoas praticaram esse batismo administrado por João, inclusive os 12 apóstolos do Senhor Jesus. Esse batismo terminou quando João foi encerrado na prisão, coincidindo com o início do ministério de Jesus. Aquele que havia de vir chegou
e por isso não necessitavam mais ser batizados para aquele fim. Quando Jesus iniciou seu ministério, João foi preso e da prisão foi decapitado. Findou-se assim o batismo de João aos pecadores confessos. E aí o autor começa então a descrever o estabelecimento do batismo de Jesus, ok? Que também foi por imersão. Seu desígnio também era diferente do administrado por João aos pecadores confessos e dos administrados pela igreja aos crentes arrependidos. Simbolizava que ele daria sua vida por nós pecadores. Seria sepultado e depois ressuscitaria em glória. Então, aqui fala do ato de Jesus, a simbologia envolvendo a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, ok? E aí o autor também analisa o batismo administrado pela igreja primitiva, que é esse praticado por nós hoje. Simbolizava a morte e sepultamento do velho homem e a ressurreição para a nova vida em identificação com o Senhor Jesus Cristo e também prenúncio da ressurreição dos remidos. E aí tem os textos bíblicos para corroborar com essas afirmações. E por último, 3 fortes razões nos levam a insistir na imersão como único método ou forma de batizar. A primeira é que Jesus foi batizado no Rio Jordão, como relata em Marcos 1:10 e João 3:23. A segunda é que a palavra batizar foi transliterada de outra que significa imergir ou mergulhar. Se o autor bíblico quisesse ensinar a demonstrar que havia outras formas para o batismo, que não fosse de imersão, ele usaria uma palavra específica para isso, como, por exemplo, a palavra aspergir. A terceira razão, e a mais importante, é que só a imersão, seguida da emersão em água, podem simbolizar o sepultamento do pecador e a ressurreição dele regenerado. Ok? E aqui ele cita isso justamente pela divergência doutrinária que existe em algumas denominações que aceitam o batismo por aspersão, tá? Algumas aceitam em qualquer situação, outras aceitam no caso de alguém que está no leito de morte e coisas dessa natureza. Então eu não vou entrar nos méritos da doutrina em si, mas, por exemplo, as igrejas wesleyanas, a igreja metodista, é uma igreja, por exemplo, que enxerga o batismo por aspersão, e aspersão é pingar água assim, né? Espirrar água. Eles aceitam o batismo por aspersão, né? Algumas presbiterianas também, e assim por diante. Ele dá aqui os méritos do batismo por imersão e por que é tão significativa essa simbologia, ok? Alguma pergunta aqui? Não? Maravilha. Então vamos ao nosso último ponto, né? A ceia do Senhor. E esse aqui seria assunto para mais de metro. A ceia, do grego deipnon, que significa festa ou banquete, é a segunda ordenança que relembra o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Os elementos da ceia são o pão e o vinho, que sugerem nutrição e o crescimento em Cristo. O crente se batiza uma vez, mas participa da ceia repetidas vezes. Ok? A ceia do Senhor relembra a última ceia de Jesus com os seus discípulos. Também faz relembrar que o Senhor voltará. Ok? E os detalhes da ceia estão em 1 Coríntios 11, 23 em diante, o apóstolo Paulo relatando isso. Geralmente é o texto lido pelos pastores e os ministros aí na celebração da ceia, né? 1 Coríntios 11, 23. Porque recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou o pão e disse, e tendo dado graça, o partiu e disse, é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, também pegou o cálice, tendo dado graças, e assim em diante, tá bom? Isso aí é a força do ofício, né? Isso aí no nosso caso, a gente celebra 2 vezes seguidas, porque temos 2 cultos, né? Então faz a ceia no primeiro culto e faz a ceia no segundo culto. Então tem que saber o texto, né? A ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida,
comemorativa e proclamadora da morte do Senhor Jesus Cristo, simbolizada por meio dos elementos utilizados, que é o pão e o vinho. Tá? Nesse memorial, o pão representa o seu corpo partido. Palavra-chave aqui, representam. Tá? Representam. A Igreja Católica tem uma doutrina que crê que a hóstia se torna o corpo. A hóstia deixa de ser hóstia e passa a ser corpo. Essa é uma doutrina da Igreja Católica Romana. E a gente não crê nessa doutrina. Nós cremos na simbologia do pão. O pão não deixa de ser pão. Vocês estão entendendo? E o vinho não deixa de ser vinho. Ok? Isso é importante. Porque a Igreja Católica crê que os elementos deixam de ser pão e vinho e passam a ser, de fato, a carne de Cristo e o sangue de Cristo. Né? Ok? Aí é problema sério. Isso aí é problema sério. A hóstia não pode grudar no céu da boca de jeito nenhum. Né? Ok, nesse memorial o pão representa o seu corpo partido por nós e o vinho simboliza o seu sangue derramado no Calvário. A ceia do Senhor deve ser celebrada pelas igrejas até a volta de Cristo. Além das mensagens temporais sobre o passado, o presente e o futuro, que a ceia transmite, há também a mensagem da comunhão, né? A ceia é um ato de culto em contexto social. No Novo Testamento, o Novo Testamento não apresenta a celebração da ceia em contexto individual, mas coletivo, no culto da igreja. A celebração da ceia do Senhor é também um momento de reflexão íntima para verificar se há alguma mágoa provocada por nossas atitudes ou de outros. É um momento em que devemos buscar e liberar o perdão. Então, há duas coisas interessantes a respeito da ceia. É que tem muitas coisas que são culturais e a gente acha que são doutrinárias, mas elas são puramente culturais. Uma delas é a frequência da celebração, né? Celebra-se a ceia, a maior parte das igrejas evangélicas, eu imagino, celebram a ceia uma vez por mês. Mas isso não é regra, né? Outra coisa é, por exemplo, que só pode celebrar ceia quem é batizado, né? Também é um aspecto cultural. Não são todas as comunidades que seguem essa regra, né? Porque isso não está descrito na Bíblia explicitamente. Então, talvez não teria nada que impede alguém que se converteu ao Senhor aquela noite de participar da ceia. Talvez não tenha nada que impede isso. Mas, culturalmente, a maior parte das igrejas permitem participar da ceia do Senhor aqueles que já foram batizados nas águas. Aspectos também que são muito mais parte de um contexto cultural do que qualquer outra coisa. É essa questão de colocar em disciplina, não pode tomar ceia. Né? O texto diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do vinho. Né? O texto não diz em momento algum que é para você examinar, e se tem pecado, não come. Não, se tem pecado, conserta. Né? Então, existem alguns aspectos que fazem parte de contextos culturais, que eles não podem ser julgados de ser aspectos doutrinários necessariamente, porque são coisas que o texto não diz. Praticar essas coisas não é necessariamente errado e nem necessariamente necessário. Cabe a cada comunidade determinar o seu padrão de regras a seguir concernente a como essas ordenanças serão cumpridas. A igreja também, se a pessoa está visitando, ela não é membro, ela não se tiver ceia naquele dia, ela não pode ceiar. Pois é, vai de igreja para igreja, né? Agora, o que não pode é mudar a ordenança, né? Não tem vinho, então faz com Sprite. Não, Jesus foi bem específico. Vocês estão entendendo? Tá? Jesus foi bem específico. Uma coisa que a gente faz na nossa igreja, por exemplo, dá um exemplo para vocês, o que a gente faz na nossa igreja. A gente segue essa regra que é nossa
de que normalmente quem participa da ceia, a não ser que seja uma ocasião especial, quem participa da ceia são as pessoas batizadas nas águas, ou membros de outras igrejas que estejam em comunhão com o Senhor. A gente sempre faz essa afirmação no momento da celebração da ceia. Mas aí o que a gente faz? Para que as crianças não fiquem de fora, e se houver algum visitante que esteja na igreja, para que o visitante também não se sinta constrangido, o que a gente faz é, junto com os elementos da ceia, a gente coloca um prato com uvas. E as uvas são distribuídas para as crianças, cada uma pega 2 uvinhas, e aí quando eu ministro a ceia e todos comem um pão, a criança come uma uvinha. E aí todos tomam o vinho, a criança come a outra uvinha. É um ato simbólico. E a gente sempre cita, eu consagro as uvas junto com os elementos, e a gente sempre cita que essas uvas, o ato de participar dessas uvas simbolize um compromisso que essas crianças farão no futuro com o Senhor. Então é um ato simbólico, né? Mas isso não pode ser transformado numa doutrina, vocês estão entendendo? Né? Vocês fazem também com as uvinhas, né? É uma maravilha, porque as crianças participam e passam a prestar atenção, a aprender o que se trata, por que aquele momento é tão importante. Eu me lembro quando eu era menino, meu Deus do céu, quando a minha mãe deixava eu tomar um golezinho do copinho dela do suco da ceia, meu Deus do céu, eu lembrava aquilo por semanas a fio. E na época, quando eu era menino, celebrava a ceia com aquele pãozinho de forma, cortado quadradinho, né? Como a gente lembra disso, né? E ficava perguntando, por que só vocês podem comer? Por que eu não posso comer também? Né? E acaba que vai gerando um temor no coração da criança ao ver, contemplar aquilo e ver aquilo se repetir, e contemplar a reverência que é tida. Todo esse contexto, todos esses aspectos são extremamente importantes para fortalecer a nossa fé e, principalmente, nunca nos esquecer de que a nossa esperança maior é o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a ressurreição dos mortos. Esse é o ápice da fé cristã, né? Então, às vezes, a gente, principalmente na cultura moderna, a gente se distrai tão facilmente com os afazeres dessa terra que a igreja tem esquecido de se alegrar com a expectativa de que o Senhor Jesus está voltando, né? E a celebração da ceia do Senhor nos ajuda a recalibrar o nosso foco, né? E a gente, pelo menos comigo é assim, o ato de celebração da ceia vai recalibrando o meu foco, né? E poder, eu me pego, depois de celebrar a ceia, eu me pego cantando de novo, o Rei está voltando, o Rei está... E assim por diante, né? Glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus, né? Então, a celebração da ceia ajuda a gente a manter o nosso foco naquilo que é realmente importante. A ceia do Senhor deve ser celebrada pelas igrejas até a volta de Cristo. No texto de 1 Coríntios, deixa isso bem claro. Além das mensagens temporais sobre o passado, o presente e o futuro que a ceia transmite, também há a mensagem da comunhão. A ceia é um ato de culto em contexto social. O Novo Testamento não apresenta a celebração da ceia, já lemos isso aqui. Na região de Coríntios, acontecia anualmente a festa Ágape, que consistia em cada membro da igreja, e aqui estamos falando somente de homens, por causa do contexto cultural da época, levar uma porção dobrada de comida e vinho para ser partilhada com pessoas famintas, numa ceia festiva. Essa festa se tornou em uma festa que simbolizava a última ceia de Cristo. O problema é que haviam homens nessa igreja que acreditavam que os famintos estavam nessa condição por serem pecadores e por isso não eram dignos de serem alimentados. Então esses homens avarentos comiam em secreto antes da ceia as porções de comida e vinho a mais que seriam destinados aos famintos. Eles se fartavam e se embebedavam com a comida e mais, simplesmente para não deixar alimentar os pobres, que eles consideravam pecadores. Isso causou muita dissensão
entre os membros que queriam fazer caridade aos famintos e aos que acreditavam ser a fome um castigo aos pecadores. Estudando 1º e 2º aos Coríntios, que são 2 cartas escritas por Paulo e enviadas à igreja de Corinto para a manutenção da fé, exortações diversas e correções de doutrina, podemos entender mais claramente o significado da ceia do Senhor. Diante disso, vamos fazer uma leitura analítica dos principais versículos que se referem à ceia do Senhor. Então, aqui ele põe os versículos e faz uma análise. Eu peço que você abra comigo em 1 Coríntios 11, 23. Nós vamos ler todo o texto e pontuar algumas coisas que te chamam a atenção e nós vamos encerrar com essa análise. 1 Coríntios 11, 23. Ok? Achou aí? Vamos lá. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, o que está dizendo aí? Não, sem discernir o corpo. Tá? Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aí aqui a gente tem aspectos fortíssimos que a gente pode falar sobre a comunhão, sobre a união, sobre entender que somos parte do corpo. Então a ceia aqui é muito evidente para nós que a ceia não é uma experiência individual apenas. A ceia, ela tende a estar inserida num contexto social. É uma experiência que fazemos em família. Que é a família de Cristo, entendeu? Eis a razão porque há entre vós, há muitos fracos e doentes e não poucos que dormem, porque se nos julgássemos a nós mesmos e não seríamos julgados, mas enquanto julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. E aqui o autor da apostila fez alusão a isso aqui, quando ele estava explicando a questão dos homens avarentos da época em Corinto, né? Que comiam escondido justamente para não compartilhar da comida com aqueles que estavam necessitados. Ok? Aí ele diz no 34, se tivesse ficado qualquer dúvida para eles, aí no 34 ele diz, assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. 34. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunides para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenei quando for ter convosco. Então, Paulo deixa bem claro os parâmetros de celebração da ceia, quais são as coisas que são inegociáveis. Ok? Se a gente fosse tirar um tempo para analisar isso aqui versículo a versículo, a gente ficaria aqui a noite inteira. Né? E eu acho que cada vez que a gente lê esse texto ou ouve esse texto no ato de ministração da ceia do Senhor, o Espírito de Deus, pelo menos ao meu coração, sempre me fala algo novo, sempre renova algo no meu coração a respeito do sacrifício de Jesus, em meditar sobre a importância do sacrifício de Jesus e aguardar a vinda do nosso Senhor. Afinal de contas, essa é a nossa esperança, a esperança da nossa salvação. Ok, queridos? Amém? Amém. Né? E sempre que eu leio esse texto, me vem à mente o texto de Isaías, né? Que o castigo que me traz a paz estava sobre ele. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. À medida que ele estava sendo castigado, eu estava recebendo paz. Né? Amém? 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 Alguma dúvida sobre aquilo que tratamos hoje, sobre os modelos de governo eclesiástico, sobre as ordenanças da igreja? Alguma dúvida? Erol? Não? Benção. Então, das duas, uma, ou você entendeu absolutamente tudo, ou você não entendeu nada e não sabe nem o que perguntar. Eu espero que seja a primeira alternativa. Né? Coloque-se em pé, vamos orar ao Senhor. Na conclusão dessa matéria fantástica, eclesiologia,
viu? Bênção pura. E aí vocês já sabem, né, como é que toca a música, vocês precisam fazer aí a redação de vocês, para que a sua compreensão da matéria seja confirmada pela direção da escola. E só tente manter o seu trabalho. A direção da escola está dizendo o quê? Menos de 320 páginas, né? 320 páginas para baixo. Qualquer coisa acima de 170, menos de 320 páginas. Tá bom? E o áudio, mas eu podia um áudio. Já que está disponível. Ai, Jesus. Sorte de vocês que tem os computadores e os iPads, viu? Senão vocês iam tudo ter que escrever isso em pergaminho e copiar para não estragar. Rapaz. E ter o sistema de contagem de palavras e letras. Hã? Aleluia. Que bênção, né? Glória a Deus. Maravilha. Meu irmão, você pode orar encerrando a nossa reunião, por favor?